O despertador tocou às 6h em ponto, como todas as manhãs. Leonardo Monteiro abriu os olhos no mesmo instante, desligou o alarme e levantou-se sem hesitar. Seu corpo obedecia a uma programação infalível. 15 minutos para o banho, 10 para se vestir, 20 para preparar o café da manhã de Isabela. Em cada movimento, a precisão de um relógio suíço. No espelho do banheiro, observou as olheiras que se aprofundavam há 1 ano, desde que Clara partira. O acidente acontecera numa noite chuvosa, depois de uma discussão que ele preferia esquecer. Palavras duras trocadas, acusações, e então ela saindo de casa com o carro. O telefonema da polícia chegou 2 horas depois. "Papai, não quero leite hoje", Isabela disse quando ele colocou a caneca com desenhos coloridos na mesa. Leonardo respirou fundo. Sua filha de 4 anos estava cada vez mais quieta, mais distante. Respondeu com voz controlada. "Precisa beber, filha. Faz bem para os ossos." "Não quero." A babá chegaria em 20 minutos. Leonardo verificou o relógio. Estava ficando atrasado para sua rotina. Administrava 3 hotéis de luxo em São Paulo e tinha uma reunião importante às 8h30. "Só um pouquinho, por favor", tentou negociar. Isabela empurrou a caneca, derramando parte do líquido na mesa. Seus olhos escuros, tão parecidos com os da mãe, encararam-no com uma mistura de desafio e tristeza que o deixou desarmado. Suspirou. Mais uma batalha perdida. "Tudo bem, não precisa." O celular vibrou. Mensagem de Márcia, sua assistente. "Os investidores chegaram mais cedo. Podem adiantar para 8h?" Leonardo sentiu o estômago apertar. A babá não chegaria a tempo. "Vamos ter que sair agora, filha. Você vai comigo hoje." No carro importado, Isabela permaneceu em silêncio, agarrada à boneca de pano que ganhara da mãe. Leonardo tentou ligar o DVD portátil com desenhos animados, mas a menina virou o rosto para a janela, desinteressada. O Hotel Metropolitan brilhava sob o sol da manhã. Na entrada, o manobrista abriu a porta do carro com um sorriso profissional. Leonardo notou os olhares curiosos quando passou pelo saguão de mármore, segurando a mão de Isabela. Crianças não faziam parte daquele ambiente refinado. "Márcia, preciso que cuide dela por 1 hora", disse a assistente, uma mulher eficiente de terno impecável. "Senhor Monteiro, eu não..." Ela tentou argumentar, mas um olhar dele foi suficiente para silenciá-la. A reunião correu como esperado. Leonardo apresentou números, gráficos, projeções. Sua voz não traía emoção. Seu olhar transmitia a segurança que os investidores buscavam. Ninguém suspeitaria que, por trás daquela fachada de controle absoluto, existia um homem que mal conseguia dormir à noite. Quando voltou à sua sala, encontrou Márcia de pé, com expressão aflita. "Onde está Isabela?" perguntou, sentindo o coração acelerar. "Ela não quis ficar aqui. Está com Solange na recepção." Leonardo desceu rapidamente. Encontrou a filha sentada num dos sofás luxuosos do lobby, encolhida, olhando para o chão. "Ela não falou nada, senhor", explicou Solange, a recepcionista. "Só ficou aqui quietinha." Leonardo consultou o relógio. Quase 12h. A babá havia ligado dizendo que precisaria faltar, algo sobre uma emergência familiar. Ele teria que levar Isabela para almoçar. "Quer comer onde hoje, filha?" perguntou, tentando soar animado. Para sua surpresa, Isabela levantou os olhos. "Quero aquele lugar com desenho de flor." Leonardo franziu a testa, confuso. "Que lugar?" A vovó levou. "Tem desenho de flor na porta." Ele tentou se lembrar. Clara costumava levar Isabela para passear quando ele estava ocupado. Um restaurante com flores. "Acho que sei onde é", disse, embora não tivesse certeza. Dirigiu por algumas quadras, deixando para trás a região dos hotéis de luxo. Entrou em ruas menos imponentes até que, na terceira tentativa, Isabela apontou para um pequeno restaurante de esquina. Na porta de vidro, adesivos de margaridas formavam uma moldura simples. "Cantinho da Flor", dizia a placa modesta. O lugar era o oposto do que Leonardo estava acostumado. Mesas de fórmica, toalhas de plástico floridas, ventilador de teto girando preguiçosamente. Uma música suave tocava ao fundo. As pessoas que almoçavam ali pareciam relaxadas, sem pressa. "Mesa para 2? Perguntou uma moça de avental florido, aproximando-se com um sorriso.
Foi quando Leonardo a viu pela primeira vez. Amanda Ribeiro não era o tipo de mulher que chamaria a atenção em uma de suas festas corporativas. Cabelos cacheados, presos num rabo de cavalo simples, rosto sem maquiagem, unhas curtas. Mas seu sorriso tinha algo diferente, genuíno. Sim, por favor, respondeu sentindo-se estranhamente deslocado em seu terno italiano. Oi, princesa. Amanda abaixou-se na altura de Isabela. Quer uma mesa perto da janela? Para espanto de Leonardo, Isabela assentiu e estendeu a mão para a garçonete. Um pequeno gesto que ele não via há meses. E então, quando Amanda fez uma careta engraçada, aconteceu. Isabela sorriu. Foi como se algo dentro dele, há muito tempo adormecido, tremesse levemente. Aqui está o cardápio, disse Amanda, entregando um simples folheto plastificado para Leonardo. Temos prato do dia que é frango com quiabo e angu, uma delícia. Leonardo observou o menu com certo estranhamento. Estava acostumado a restaurantes com nomes franceses nos pratos e garçons que mal olhavam para os clientes. Ali, tudo era simples e caseiro. O que você sugere para ela? Perguntou indicando Isabela. Amanda sorriu novamente. Que tal nosso macarrão com molho de carne? As crianças adoram. E vem com uma surpresinha no final. Surpresa? A voz de Isabela soou como um sussurro. Um brigadeirinho feito por mim. Amanda piscou para a menina. O melhor do bairro. Quero esse, Isabela disse, sem precisar da aprovação do pai. Leonardo pediu o prato do dia, mais por curiosidade que por apetite. Observou Amanda se afastar, notando como falava com outros clientes, sempre atenciosa. Parecia conhecer todos pelo nome. Você gostou dela? Perguntou a filha, tentando manter a conversa. Isabela apenas assentiu, rabiscando com um giz de cera que Amanda havia deixado com um pequeno bloco de papel. Quando a comida chegou, Leonardo surpreendeu-se. O aroma era convidativo, nada elaborado, mas autêntico. Isabela começou a comer sem resistência, algo que não acontecia com frequência desde a morte de Clara. Está gostando, princesa? Amanda perguntou, passando pela mesa minutos depois. Tá bom, respondeu Isabela com a boca levemente suja de molho. E você, pai? Amanda virou-se para Leonardo com uma naturalidade desconcertante. Muito bom, obrigado. Primeira vez aqui, né? Dá para perceber pelo... Ela fez um gesto indicando o terno dele. Leonardo sentiu-se ligeiramente embaraçado. Estou um pouco deslocado? Só um pouquinho, ela riu. Mas são bem-vindos. A tarde no escritório foi improdutiva. Leonardo pegou-se pensando no almoço, na forma como Isabela havia comido sem protestos, em como havia sorrido para a garçonete. Há quanto tempo não via a filha sorrir assim? 2 dias depois, voltou ao cantinho da flor, desta vez sem terno, vestindo jeans e camisa casual. Isabela, ao seu lado, parecia ansiosa. Amanda os recebeu com o mesmo sorriso. Voltaram, exclamou, parecendo genuinamente feliz. Mesma mesa? Durante o almoço, Leonardo observou como Amanda interagia com Isabela, fazendo perguntas simples, ouvindo atentamente as respostas monossilábicas, respeitando os silêncios da menina. Na terceira visita ao restaurante, numa sexta-feira, Leonardo criou coragem. Você trabalha com crianças? Perguntou, enquanto Amanda servia o suco. Já trabalhei num centro infantil, ela respondeu. Por quê? Estou procurando alguém para ficar com Isabela algumas tardes. A babá está com problemas pessoais e... Amanda pareceu hesitar. Não sei se daria certo. Tenho o restaurante... Seria apenas meio período, 3 vezes por semana. Posso pagar bem. Ela olhou para Isabela, que desenhava concentrada. Não é questão de dinheiro, disse baixinho. É que... Ela gosta de você, Leonardo interrompeu. E isso é raro hoje em dia. Amanda ficou em silêncio por alguns segundos. Vou pensar, disse finalmente. No dia seguinte, Leonardo recebeu uma mensagem. Conversei com meu chefe. Posso sair às 14h nos dias que precisar. Amanda. Ele sentiu um alívio inesperado. Na segunda-feira, Amanda chegou pontualmente à mansão nos jardins. Vestia jeans simples, uma blusa azul clara e carregava uma pequena mochila. Seus olhos percorreram a fachada imponente com uma expressão que Leonardo não conseguiu decifrar. É muito diferente do restaurante,
comentou ela enquanto ele mostrava a casa. Sim, é grande demais para nós dois, admitiu. No quarto de Isabela, decorado com temas de princesas, Amanda parou diante de uma foto de Clara. Não fez perguntas, mas seus olhos registraram a presença da mulher sorridente ao lado de Leonardo e uma Isabela bebê. Ela faleceu há 1 ano, Leonardo disse, sentindo-se na obrigação de explicar. Sinto muito, respondeu Amanda, com uma suavidade que não parecia ensaiada. Nas semanas seguintes, Leonardo notou mudanças sutis em Isabela. A menina voltou a comer regularmente, dormia melhor e ocasionalmente falava sobre tia Amanda durante o jantar. Certa noite, ao chegar mais cedo, Leonardo encontrou as duas no jardim. Amanda empurrava Isabela no balanço e a menina ria, um som que ele quase havia esquecido. Ficou observando à distância, sentindo algo estranho no peito. Uma mistura de gratidão e uma sensação que não conseguia nomear. Como foi hoje? Perguntou quando finalmente se aproximou. Fizemos cookies, Amanda respondeu. Isabela é ótima ajudante. Papai, experimentei, exclamou a menina com uma animação que o surpreendeu. Naquela noite, após Amanda ir embora, Leonardo sentou-se em seu escritório, bebendo um uísque enquanto revisava documentos. Mas não conseguia se concentrar. Abriu o notebook e digitou Amanda Ribeiro na barra de pesquisa. Nada relevante apareceu. Após alguns minutos, digitou novamente Amanda Ribeiro, perda de guarda, filha. O resultado o fez engasgar com a bebida. Um pequeno artigo de jornal local, de 5 anos atrás, mencionava brevemente um caso de disputa de guarda. O nome de Amanda aparecia entre parênteses, como a mãe que perdera a guarda para a adoção. Os detalhes, dizia a notícia, estavam sob sigilo judicial. Leonardo fechou o notebook, sentindo o coração disparar. A mulher que agora cuidava de sua filha já tinha perdido a guarda de uma criança. Por quê? O que teria acontecido? Olhou para a porta do quarto de Isabela, entreaberta. A menina dormia tranquilamente pela primeira vez em meses. Estava dividido entre a gratidão pelo bem que Amanda fazia à sua filha e o medo do que poderia estar escondido em seu passado. Nos dias seguintes, Leonardo observou Amanda com atenção redobrada. Buscava sinais, indícios, qualquer coisa que justificasse sua preocupação, ou pelo contrário, que a dissipasse. Mas tudo o que via era uma mulher gentil, paciente e surpreendentemente competente com Isabela. Você parece preocupado, comentou Amanda numa quinta-feira, enquanto organizava os brinquedos que Isabela havia espalhado pela sala. Leonardo, que não percebera estar sendo observado, endireitou-se na cadeira. Só cansado. Trabalho demais. Entendo, ela respondeu, e havia algo em seus olhos que sugeria que realmente entendia. Não apenas o cansaço, mas algo mais profundo. Foi nesse momento que tomou uma decisão impulsiva. Estou pensando em levar Isabela para a praia neste fim de semana. Uma casa que temos em Guarujá. Ela adora o mar, mas não vai desde... Deixou a frase incompleta. Amanda assentiu. Vai fazer bem a ela. Na verdade, continuou ele, reunindo coragem, gostaria que você viesse conosco. Amanda parou o que estava fazendo. Seus olhos encontraram os dele, surpresos. Mas por quê? Isabela se sente segura com você. E eu... Preciso descansar de verdade. Seria bom ter ajuda. Não era toda a verdade. Leonardo queria entender melhor quem era Amanda, conhecê-la fora daquele ambiente controlado que era sua casa, e talvez criar uma oportunidade para que ela falasse sobre seu passado. Não sei, Leonardo. Ela hesitou, usando seu nome pela primeira vez. Parece... complicado. É só um fim de semana na praia, ele insistiu. Você terá seu próprio quarto, claro, e posso pagar hora extra. Amanda mordeu o lábio inferior, pensativa. Tudo bem, concordou finalmente. Mas preciso avisar no restaurante. No sábado pela manhã partiram no SUV de Leonardo. Isabela, no banco traseiro, tagarelava mais do que o normal, explicando para Amanda todas as conchas que pretendia coletar. A casa de praia, como Leonardo chamava modestamente, era na verdade uma mansão à beira-mar, com piscina de borda infinita e uma vista espetacular do oceano. Amanda não conseguiu esconder seu espanto ao chegarem. Isso é... Uau! Murmurou. É grande demais, ele admitiu.
Clara que escolheu. Ela sempre gostou de espaços amplos. Mencionar a esposa falecida ainda doía, mas menos do que antes. O dia passou tranquilamente. Levaram Isabela para brincar na areia. Construíram castelos, coletaram conchas. Leonardo observou como Amanda parecia mais relaxada longe da cidade, seus cabelos soltos ao vento, o sorriso mais frequente. À noite, após colocarem Isabela para dormir, Leonardo ofereceu uma taça de vinho a Amanda no deck que dava para o mar. As estrelas brilhavam intensamente no céu limpo. Obrigada pelo convite, disse ela, segurando a taça delicadamente. Isabela parece muito feliz aqui. E graças a você, respondeu ele sincero. Você trouxe algo de volta para ela. E por isso sou muito grato. Amanda olhou para o oceano, seu perfil iluminado pela luz suave que vinha da casa. Às vezes me pergunto se estou fazendo o certo, disse ela, quase para si mesma. Como assim? Me aproximando tanto. Não sou da família. Sou apenas temporária na vida de vocês. Havia uma tristeza em sua voz que Leonardo não esperava. Não precisa ser temporário. As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Amanda virou-se para ele, surpresa. Por um momento, ficaram em silêncio, apenas se olhando. Leonardo sentiu algo despertar dentro de si, uma sensação que havia enterrado junto com Clara. Inclinou-se lentamente. Deu a ela tempo para recuar, para evitar o que estava prestes a acontecer. Mas Amanda não se moveu. Seus lábios se encontraram num beijo hesitante, que rapidamente se transformou em algo mais intenso, mais necessitado. Quando se separaram, Amanda tinha lágrimas nos olhos. Isso não devia ter acontecido, murmurou. Por que não? Ela se levantou abruptamente. Você não me conhece, Leonardo. Não sabe quem eu sou. Então me conte, ele pediu, também se levantando. O que aconteceu com você? Com sua filha? O rosto dela empalideceu. Como você... Li uma notícia. Sobre uma disputa de guarda. Amanda recuou um passo como se tivesse sido atingida. Você me investigou? Só queria garantir que Isabela estivesse segura. E achou que eu poderia machucá-la? A voz dela tremeu. É isso que pensa de mim? Leonardo percebeu seu erro. Não, eu só... queria entender. Entender o quê? Por que uma mãe perderia a guarda da própria filha? Lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto dela. Quer mesmo saber? Ele assentiu, incapaz de falar. Eu tinha 17 anos quando engravidei. O pai, meu namorado na época, era violento. Quando contei sobre a gravidez, ele me espancou tão brutalmente que quase perdi o bebê. Leonardo sentiu o estômago revirar. Meus pais me expulsaram de casa, continuou ela. Fiquei nas ruas por 2 semanas até que uma assistente social me encontrou. Passei a gravidez num abrigo para adolescentes. Quando minha filha nasceu, tentei cuidar dela, juro que tentei, mas eu não tinha nada. Nenhum apoio, nenhum lugar para morar, nenhum dinheiro. Sua voz falhou. A assistente social disse que havia um casal querendo adotar. Um casal com condições, uma família de verdade. E eu a dei. Assinei os papéis porque queria que ela tivesse o que eu não podia dar. Leonardo sentiu um nó na garganta. Amanda, eu sinto muito. Não sabia... Agora você sabe. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Sou a mulher que desistiu da própria filha. É esse meu grande segredo. Sem dizer mais nada, ela entrou na casa deixando Leonardo sozinho com o som das ondas e o peso de sua própria insensibilidade. Na manhã seguinte, o clima estava tenso. Amanda mal falava, dedicando-se apenas a Isabela. Leonardo tentou se aproximar várias vezes, mas ela mantinha distância. Podemos conversar? Pediu ele quando finalmente conseguiu encontrá-la sozinha na cozinha. Não há nada para dizer, respondeu Amanda sem olhá-lo. Ah, sim, quero me desculpar. Não devia ter vasculhado seu passado. Ela suspirou, parecendo exausta de repente. Todos temos histórias que gostaríamos de esquecer, Leonardo. Até você. O retorno a São Paulo ocorreu em silêncio. No banco traseiro, Isabela dormia abraçada a um pequeno ursinho de pelúcia que Amanda lhe dera na praia. Leonardo dirigia concentrado, ocasionalmente lançando olhares para Amanda, que mantinha os olhos fixos na paisagem que passava pela janela. Eu gostaria que continuasse com Isabela. Ele disse finalmente,
quando já avistavam a cidade. Se quiser, claro. Amanda virou-se para ele. Não sei se é uma boa ideia. Ela precisa de você. E você? A pergunta veio baixa, quase um sussurro. Leonardo apertou o volante com mais força. Eu também. Os dias seguintes transcorreram numa estranha normalidade. Amanda voltou ao trabalho na casa dos Monteiro, mas mantinha uma distância profissional que não existia antes. Dedicava-se a Isabela com o mesmo carinho, mas evitava momentos a sós com Leonardo. Numa quarta-feira, enquanto levava a Isabela para um passeio no parque próximo, Amanda avistou uma figura familiar, Teresa Campos, a assistente social que cuidara de seu caso anos atrás. O coração disparou. Seu primeiro impulso foi desviar o caminho, evitar o encontro. Mas a mulher já a tinha visto. Amanda, é você mesmo? Teresa aproximou-se sorrindo. Olá, Teresa. Amanda respondeu, sentindo a garganta seca. A assistente social olhou para Isabela, que brincava distraída com algumas flores. Que menininha linda! É sua... Não. Amanda apressou-se em responder. Estou cuidando dela. Trabalho como babá agora. Teresa assentiu, parecendo aliviada. Que bom ver que está bem, Amanda. Sempre me perguntei como estava. Estou melhor. Ela conseguiu sorrir. E você? Ainda no mesmo trabalho? Sim, mas agora sou coordenadora. Ainda acompanho alguns casos, inclusive. Teresa parou como se tivesse dito algo que não devia. Inclusive? Amanda incentivou. Nada importante. A assistente desconversou, mas então olhou novamente para Isabela. Ela me lembra alguém. Amanda sentiu o estômago revirar. Quem? Não sei ao certo. Teresa inclinou a cabeça observando a menina. Talvez seja coincidência. Mas me lembra aquela sua bebê, os mesmos olhinhos. O mundo pareceu girar ao redor de Amanda. Respirou fundo, tentando manter a compostura. Você sabe para onde ela foi? Minha filha? Teresa hesitou. Sabe que não posso falar sobre isso, Amanda. As adoções são confidenciais. Eu sei, mas... Só me diga se ela está bem. Por favor. A assistente social suspirou. Está bem. Foi para uma família muito boa. O pai é empresário. A mãe era arquiteta. Eles realmente a amavam desde o primeiro momento. Era. A mãe faleceu. O rosto de Teresa empalideceu. Não devia ter dito isso, murmurou. Amanda, preciso ir. Foi bom te ver. A assistente afastou-se rapidamente, deixando Amanda paralisada. Empresário. Mãe arquiteta, agora falecida. Uma menina de aproximadamente 4 anos. Não podia ser coincidência. Olhou para Isabela, que agora corria atrás de uma borboleta. Observou seus traços com atenção renovada, o formato dos olhos, o jeito como franzia a testa quando se concentrava. Detalhes que havia notado antes, mas que agora pareciam gritar para ela. Isabela era sua filha, a filha que entregara para a adoção 4 anos atrás. Naquela noite, Amanda não conseguiu dormir. Imagens do passado misturavam-se às do presente. Lembrou-se do momento em que assinara os papéis de adoção, das lágrimas que não paravam de cair enquanto segurava sua bebê pela última vez antes de entregá-la. E agora, por alguma brincadeira cruel do destino, estava cuidando dela sem saber. Pela manhã tomou uma decisão. Não podia continuar. Era doloroso demais estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Isabela tinha um pai que a amava, uma vida estável, um futuro garantido. O que poderia oferecer além de confusão e incerteza? Escreveu uma carta de demissão. Simples, direta. Uma mentira sobre uma oportunidade de trabalho em outra cidade. Deixou sobre a mesa da cozinha antes de sair, sem coragem de entregar pessoalmente. Leonardo encontrou a carta quando voltou do trabalho. Leu e releu, incrédulo. Tentou ligar para Amanda várias vezes, mas ela não atendeu. Enviou mensagens que ficaram sem resposta. Onde está a tia Amanda? Isabela perguntou durante o jantar, notando sua ausência. Ela precisou viajar. Leonardo respondeu, sentindo-se perdido. Nos dias seguintes, a casa voltou a ficar silenciosa. Isabela retraiu-se novamente, perguntando frequentemente pela tia Amanda. Leonardo contratou outra babá, uma senhora experiente e gentil, mas a menina não se conectou da mesma forma. À noite, quando finalmente se permitia parar, Leonardo pensava em Amanda, no beijo que haviam trocado,
na história que ela contara, na forma como desaparecera sem explicação. Algo não fazia sentido. Uma semana após o desaparecimento de Amanda, enquanto organizava alguns documentos no escritório, Leonardo encontrou uma pasta que Clara mantinha. Isabela, adoção, dizia a etiqueta. Abriu-a com um estranho pressentimento. Os documentos estavam todos ali. A certidão de nascimento original de Isabela, o processo de adoção, o nome da mãe biológica, Amanda Ribeiro. O choque foi tão grande que ele deixou os papéis caírem. As peças se encaixaram com uma clareza dolorosa. Amanda não sabia, quando começou a trabalhar para ele, que Isabela era sua filha biológica. Descobrira recentemente, provavelmente, e fugira. Por quê? Medo de perder a filha novamente? Medo de confundir Isabela? Ou simplesmente porque era doloroso demais estar perto sem poder revelar a verdade? Leonardo passou a noite em claro, refletindo sobre o que fazer. Parte dele queria proteger Isabela a todo custo, mantê-la longe de complicações. Mas outra parte entendia a dor de Amanda, o sacrifício que fizera ao entregar a filha para a adoção, acreditando que seria o melhor para ela. E havia ainda seus próprios sentimentos por Amanda. Sentimentos que cresciam apesar de todas as circunstâncias, de todos os obstáculos. Pela manhã tomou sua decisão. Precisava encontrar Amanda, não para afastá-la, mas para conversar, para entender, para descobrir se havia uma maneira de fazer o que fosse melhor para Isabela, e talvez, se tivessem sorte, para todos eles. O cantinho da flor parecia menor e mais abafado naquela tarde quente. Leonardo entrou, vestindo jeans e camiseta simples, tentando não chamar atenção. Seus olhos percorreram o ambiente buscando por Amanda. "Posso ajudar?" perguntou um rapaz jovem aproximando-se. "Estou procurando Amanda Ribeiro. Ela trabalha aqui." O rapaz hesitou. "Trabalha sim, mas está de folga hoje. Algum problema?" "Não, só preciso falar com ela. É importante." "Sinto muito, não posso passar o endereço dela." O jovem respondeu com firmeza surpreendente. "Política do restaurante." Leonardo assentiu, compreendendo. Deixou seu cartão sobre o balcão. "Por favor, peça que me ligue. É sobre Isabela." Passou os 3 dias seguintes esperando uma ligação que não veio. No trabalho, não conseguia se concentrar. Em casa, via Isabela cada vez mais retraída, perguntando pela tia Amanda com frequência. "Por que ela não volta, papai?" perguntou Isabela numa noite enquanto ele a colocava para dormir. "Às vezes as pessoas precisam ir embora, filha", respondeu, sentindo-se inadequado. "Ela não gosta mais de mim." A pergunta acertou Leonardo como um soco. Sentou-se na beirada da cama, acariciando os cabelos da filha. "Claro que gosta. Muito mesmo. Então por que foi embora?" "A mamãe também foi embora." Leonardo sentiu um nó na garganta. Como explicar algo tão complexo para uma criança de 4 anos? "A mamãe não quis ir embora, querida. Foi um acidente. E a tia Amanda..." Hesitou. "Ela tem medo." "Medo de quê?" "De se machucar. E talvez de machucar você também." Isabela franziu a testa, com aquela expressão de concentração que, agora Leonardo sabia, era idêntica à de Amanda. "Eu não machuquei ela." "Não, filha. Não machucou." Quando Isabela finalmente adormeceu, Leonardo voltou ao escritório. Olhou novamente para os documentos de adoção buscando alguma pista, algum endereço. Havia apenas informações básicas sobre Amanda na época. 17 anos, sem residência fixa, sem meios para criar a criança. Decidiu tentar outro caminho. Voltou ao cantinho da flor no dia seguinte, desta vez determinado. "Por favor", disse ao mesmo rapaz. "Preciso falar com o gerente." Carlos, um homem de meia idade com expressão cansada, ouviu atentamente enquanto Leonardo explicava a situação. Omitiu a parte sobre a adoção, dizendo apenas que Isabela sentia muita falta de Amanda e que precisava entender por que ela havia partido tão repentinamente. "Amanda é uma boa menina", disse Carlos, após um momento de reflexão. "Passou por muita coisa na vida. Se está evitando você, deve ter um bom motivo." "Só quero conversar. Dou minha palavra." Carlos suspirou, parecendo pesar suas opções. "Ela está pensando em se mudar. Para o sul. Tem uma prima em Porto Alegre." Leonardo sentiu o estômago afundar. "Quando?" "Final do mês, pelo que entendi."
Olha, não posso dar o endereço dela, mas... Carlos pegou um papel e escreveu algo. Ela costuma ir nesse parque aos domingos de manhã. Para ler, diz que ajuda a clarear a mente. Leonardo agradeceu, sentindo uma pequena esperança renovada. No domingo, acordou cedo. Vestiu Isabela com cuidado, sem explicar para onde iriam. Vamos passear, filha. O parque era pequeno e arborizado, frequentado principalmente por moradores do bairro. Leonardo segurava a mão de Isabela enquanto caminhavam pelos caminhos sinuosos, olhando em todas as direções. Foi Isabela quem a viu primeiro. «Tia Amanda!» gritou, soltando-se da mão do pai e correndo. Amanda estava sentada num banco sob uma árvore frondosa, um livro aberto no colo. Ao ouvir seu nome, levantou os olhos. Seu rosto empalideceu quando viu Isabela correndo em sua direção, seguida por Leonardo. Por um instante pareceu que fugiria, mas então Isabela chegou até ela, jogando-se em seus braços com um entusiasmo que surpreendeu a todos. «Você voltou!» exclamou a menina, abraçando-a com força. Amanda abraçou-a de volta, com lágrimas nos olhos. Quando finalmente se separaram, ela encarou Leonardo, que se aproximava lentamente. «O que está fazendo aqui?» perguntou, a voz quase um sussurro. «Precisamos conversar», respondeu ele, sentando-se ao seu lado no banco. «Isabela, por que não vai brincar naquele escorregador? Só um pouquinho enquanto converso com a tia Amanda.» A menina hesitou, como se temesse que Amanda desaparecesse novamente, mas acabou assentindo e correndo para o playground próximo. «Como me encontrou?» Amanda perguntou, fechando o livro. «Carlos, ele estava preocupado com você.» Ela suspirou. «Não devia ter vindo. Principalmente não com ela.» «Eu sei, Amanda», disse Leonardo, olhando-a nos olhos. «Sei que Isabela é sua filha biológica.» O rosto dela se contraiu com dor. «Como descobriu?» «Encontrei os documentos da adoção.» Clara guardava tudo. Amanda olhou para Isabela, que brincava alegremente no escorregador. «Não sabia quando comecei a trabalhar para você», murmurou. «Juro que não sabia. Acredito em você.» «Quando descobriu?» «Encontrei Teresa, a assistente social, por acaso. Ela disse coisas. Juntei as peças. Depois comecei a notar semelhanças, coisas que não tinha percebido antes.» Leonardo assentiu, compreendendo. «Por que fugiu?» Amanda enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto. «Porque doía demais. Ver minha filha todos os dias, amá-la, mas saber que ela nunca seria realmente minha, que eu era apenas a babá. Você poderia ter me contado.» «E o que você teria feito?» Ela perguntou, finalmente olhando para ele. «Me afastado de Isabela? Me processado por tentar retomar contato? Ou pior, contado a ela a verdade e confundido completamente seu mundo?» Leonardo não tinha uma resposta pronta. Havia pensado em todas essas possibilidades nos últimos dias. «Não sei», admitiu. «Mas fugir não era a solução. Era a única que eu conseguia ver.» Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando Isabela brincar. A menina ocasionalmente olhava na direção deles, como para garantir que ainda estavam ali. «Soube que está pensando em se mudar», disse Leonardo finalmente. Amanda assentiu. «Acho que é melhor assim. Um novo começo.» «E Isabela?» «Ela sente sua falta.» «Vai se esquecer de mim com o tempo», respondeu Amanda, embora sua voz traísse a dor que sentia com essa possibilidade. «E você? Vai conseguir esquecê-la?» Amanda não respondeu. Não precisava. A resposta estava clara em seus olhos. «Tenho que ir», disse ela, levantando-se. «Por favor, cuide bem dela.» «Amanda!» Leonardo segurou-a pelo braço, levantando-se também. «Não precisa ser assim.» «Como não precisa ser assim?» Amanda perguntou, sua voz embargada. «Qual outra solução você vê, Leonardo?» Ele soltou seu braço, percebendo que não tinha uma resposta imediata. 3 meses atrás, sua vida era uma rotina perfeitamente organizada. Agora, estava diante de uma situação para a qual nenhum manual de negócios o havia preparado. «Não sei exatamente», admitiu, «mas fugir só vai fazer todos nós sofrermos mais.» O rosto de Amanda endureceu. «Você não entende. Olhar para ela todos os dias, sabendo que é minha filha, mas não poder dizer. É uma tortura. E nunca mais vê-la não seria.» Amanda desviou o olhar para Isabela, que agora brincava na areia com outra criança. Seu pequeno rosto concentrado,
a maneira como mordia o lábio inferior quando estava focada, gestos que Amanda reconhecia como próprios. Vou para Porto Alegre no fim do mês, disse finalmente. Minha prima conseguiu um emprego para mim numa escola infantil. Posso recomeçar lá. Leonardo sentiu uma pontada de desespero. Estava perdendo-a. E de alguma forma que não compreendia completamente, isso doía tanto quanto perder Clara. Podemos nos encontrar para conversar melhor. Sem Isabela? Pediu. Antes que você vá. Precisamos resolver isso como adultos. Amanda hesitou, então assentiu. Tudo bem, quinta-feira à noite. Você escolhe o lugar. Combinaram de se encontrar num café tranquilo no centro da cidade. Despediram-se com formalidade, embora Isabela tenha chorado ao dizer adeus, como se pressentisse algo. Os dias até quinta-feira passaram lentamente. Leonardo mal conseguia se concentrar no trabalho. À noite ficava acordado, refletindo sobre todas as mudanças recentes em sua vida, sobre como, finalmente, havia começado a sentir algo além da dor da perda de Clara, sobre como Amanda, com sua simplicidade e força, havia tocado algo dentro dele que pensava estar morto, e sobre Isabela. O que seria melhor para ela? A verdade, o esquecimento? Um meio termo? Na noite combinada, chegou ao café 20 minutos adiantado. Escolheu uma mesa discreta nos fundos e pediu um café que ficou intocado. Amanda chegou pontualmente. Vestia um vestido simples de algodão azul e havia prendido os cabelos. Parecia mais jovem e, ao mesmo tempo, mais cansada. Obrigada por vir, disse Leonardo quando ela se sentou. Você disse que precisávamos conversar como adultos, respondeu Amanda, pedindo um chá ao garçom. Estou aqui. Ficaram em silêncio até que as bebidas fossem servidas. Então, Leonardo respirou fundo. Estive pensando muito nos últimos dias, começou. Sobre você, sobre Isabela, sobre o que aconteceu com todos nós. Amanda assentiu, esperando que continuasse. Quando Clara morreu, achei que nunca mais seria capaz de sentir nada, de me importar com alguém. Focava apenas em garantir que Isabela tivesse o necessário, mas não sabia como dar a ela o que realmente precisava. O que era? Amor genuíno, calor humano, a sensação de que tudo ficaria bem. Ele fez uma pausa. Você deu isso a ela. Amanda baixou os olhos, constrangida com o elogio. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não. Você fez mais. Muito mais. Leonardo inclinou-se sobre a mesa. E então descobriu que ela era sua filha biológica, o que tornou tudo mais complicado. Impossível, na verdade, corrigiu Amanda. Como posso continuar sendo apenas a babá da minha própria filha? Leonardo concordou com um aceno. Entendo. Por isso quero propor algo diferente. O coração de Amanda acelerou. O quê? Não vá embora. Fique, não como babá, mas como parte da vida dela. Da nossa vida. Amanda franziu a testa confusa. Não entendo o que está propondo. Leonardo esticou a mão sobre a mesa, tocando levemente a dela. Estou dizendo que sinto algo por você, Amanda. Algo que não esperava sentir novamente. E acredito que você também sente algo por mim. O rosto dela corou intensamente. Isso não resolve o problema da verdade, Leonardo. Isabela ainda não saberia quem eu realmente sou. Poderíamos contar a ela. Não tudo de uma vez, mas gradualmente, de uma forma que ela possa entender. E se ela me odiar por tê-la abandonado? A pergunta pairou no ar, carregada de medo genuíno. Leonardo apertou a mão dela com mais firmeza. Ela não vai. Isabela te ama já, de uma forma que nem ela mesma entende completamente. Lágrimas se formaram nos olhos de Amanda. Tenho tanto medo, sussurrou, de me machucar, de machucá-la. Eu também tenho medo, admitiu Leonardo. Mas estou cansado de viver através do medo, de tomar decisões baseadas apenas no que pode dar errado. Clara se foi. Você está aqui. Isabela precisa de nós dois. Amanda enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto. Você realmente acredita que podemos fazer isso funcionar? Uma família improvisada, construída sobre tantas complicações? Acredito que podemos tentar. E que vale a pena tentar. Ela ficou em silêncio por um longo momento, como se pesasse todas as possibilidades, todas as formas como aquilo poderia falhar, todos os corações que poderiam se quebrar novamente.
Se fizermos isso, disse finalmente, tem que ser com verdade. Total transparência. Nada de segredos. Leonardo assentiu. Concordo. E Isabela precisará de tempo. Precisaremos ir devagar. Claro. Amanda respirou fundo, como quem toma uma decisão difícil, mas necessária. Então vamos tentar. 3 dias depois, estavam de volta à casa de Leonardo. Amanda havia trazido apenas uma pequena mala, deixando o restante de seus pertences no apartamento minúsculo que alugava. Isabela reagiu com entusiasmo ao vê-la novamente. Você vai ficar? Perguntou, agarrada à cintura de Amanda. Vou, querida, respondeu, trocando um olhar significativo com Leonardo. Por um tempo. Aquela noite, depois que Isabela adormeceu, sentaram-se na varanda dos fundos. O céu estrelado lembrava o da casa de praia, mas as estrelas pareciam diferentes agora. Mais brilhantes, talvez. Ou talvez fossem apenas eles que estavam mais abertos a enxergá-las. Como vamos contar a ela? Perguntou Amanda, enquanto Leonardo servia 2 taças de vinho. Com cuidado, um pouco de cada vez. Tenho medo que ela pense que estou tentando substituir Clara. Leonardo sentou-se ao lado dela. Ninguém pode substituir Clara, assim como ninguém pode substituir você. Isabela terá a sorte de ter sido amada por 2 mães extraordinárias. Amanda sorriu, emocionada. Você é melhor com palavras do que parece. Só quando realmente importa, respondeu ele, tocando sua taça na dela em um brinde silencioso ao que estavam prestes a construir juntos. Naquela noite, Amanda dormiu no quarto de hóspedes. Haveria tempo para que cada coisa encontrasse seu lugar adequado. Para agora, bastava a certeza de que haviam escolhido enfrentar o desconhecido juntos, em vez de fugir separados. E de que, pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiam algo que se parecia perigosamente com esperança. A manhã chegou com uma claridade diferente na casa dos Monteiro. Leonardo acordou mais cedo que o habitual, sem o alarme do despertador. Encontrou Amanda na cozinha preparando o café da manhã com movimentos silenciosos, como se tivesse medo de perturbar a paz da casa. Bom dia, disse ele, parando à porta. Ela virou-se surpresa. Usava uma camiseta simples e calça de moletom, o cabelo preso num coque improvisado. Acordei você? Desculpe, tentei não fazer barulho. Não, eu não consegui dormir muito, ele admitiu aproximando-se. Muita coisa na cabeça. Amanda assentiu, compreendendo perfeitamente. Isabela ainda está dormindo? Sim, geralmente acordo ela às 7. Um silêncio confortável se instalou entre eles, enquanto Amanda terminava de preparar o café e Leonardo colocava a mesa. Era estranho como aquilo parecia natural, como se já fizessem essa dança há anos, e não apenas pela primeira vez. Quando acha que devemos começar a conversar com ela? Perguntou Amanda, servindo café para Leonardo. Talvez hoje. Algo simples. Não podemos adiar muito. Tenho medo da reação dela. Leonardo tocou levemente a mão de Amanda. Vamos fazer isso juntos. Mais tarde naquele dia, quando Isabela voltou da escola, Leonardo havia decidido mantê-la na rotina normal, sentaram-se os 3 na sala de estar. A menina olhava de um para o outro, curiosa com aquela conversa formal. Isabela, querida, começou Leonardo, escolhendo as palavras com cuidado. Você gosta da tia Amanda, não é? A menina assentiu entusiasticamente. Muito. Ela faz cookies gostosos e sabe histórias legais. Amanda sorriu, emocionada. Que bom, porque a tia Amanda gosta muito de você também, continuou Leonardo. Na verdade, ela gosta tanto que vai morar aqui com a gente por um tempo. O que acha disso? Os olhos de Isabela se arregalaram. Ela vai ser minha babá para sempre? Amanda e Leonardo trocaram um olhar. Não exatamente, filha, respondeu Leonardo. A tia Amanda vai ser uma amiga especial. Para nós 2. Isabela franziu a testa, processando a informação. Como a mamãe? A pergunta pegou os 2 de surpresa. Leonardo hesitou, procurando as palavras certas. Ninguém pode substituir a mamãe, querida, disse finalmente. Ela sempre será sua mãe, mesmo não estando aqui. Mas, Isabela, Amanda interrompeu gentilmente, sentando-se ao lado da menina. Algumas crianças têm apenas um pai ou uma mãe. Outras têm 2 pais ou 2 mães. E algumas têm muito mais pessoas que as amam.
Você entende isso? A menina assentiu lentamente. Como a Maria da minha escola. Ela tem uma mãe e uma madrasta. Isso, confirmou Amanda. E elas duas amam a Maria, cada uma do seu jeito. Isabela olhou para Amanda com intensidade, como se tentasse decifrar algo. Você vai ser minha madrasta? Leonardo engasgou-se com a própria saliva, surpreso com a pergunta direta. Amanda corou levemente. Um dia, talvez, respondeu com honestidade. Por enquanto, sou apenas alguém que te ama muito e quer fazer parte da sua vida. Tudo bem para você? Isabela pensou por um momento, então sorriu. Tudo bem, posso ir brincar agora? Leonardo e Amanda riram, aliviados com a simplicidade com que crianças às vezes aceitam mudanças que parecem tão complexas para os adultos. Pode, filha, respondeu Leonardo. Quando Isabela saiu, os dois se entreolharam. Bem, isso foi mais fácil do que esperávamos, comentou ele. Por enquanto, Amanda ponderou. Ainda temos muito caminho pela frente. Nas semanas seguintes, estabeleceram uma nova rotina. Amanda continuou trabalhando no restaurante durante o dia, enquanto Isabela ia para a escola. Leonardo reduziu sua carga de trabalho, delegando mais responsabilidades a seus gerentes para poder estar mais presente em casa. À noite, jantavam juntos. Amanda contava histórias para Isabela antes de dormir. Leonardo observava de longe, sentindo um misto de gratidão e admiração. Aos poucos, Amanda foi se mudando definitivamente, trazendo seus poucos pertences para o quarto de hóspedes. Em um domingo, enquanto passeavam no parque, Amanda reuniu coragem para dar o próximo passo. Isabela, lembra quando conversamos sobre diferentes tipos de família? A menina assentiu, concentrada em dar comida aos patos do lago. Tem uma coisa muito especial que quero te contar, continuou Amanda, ajoelhando-se ao lado dela, com o Leonardo um pouco atrás, dando suporte. Antes de você nascer, quando eu era muito jovem, tive um bebê. Isabela olhou para ela, curiosa. Cadê ele? Era uma menina como você. Amanda sentiu a voz falhar. E eu não podia cuidar dela na época. Então, outras pessoas ficaram com ela para mim. Leonardo aproximou-se colocando uma mão no ombro de Amanda. Pessoas que podiam dar tudo o que ela precisava, acrescentou. Isabela olhava de um para o outro, confusa. E onde está essa bebê agora? Amanda respirou fundo. Ela cresceu. Virou uma menina linda e inteligente. Suas mãos tremiam levemente. Isabela, essa menina é você. Houve um momento de silêncio absoluto. Isabela ficou completamente imóvel, os olhos fixos em Amanda, tentando processar a informação. Você é minha mãe? Perguntou finalmente a voz pequena. Eu te trouxe ao mundo, respondeu Amanda com cuidado. Mas sua mãe, a pessoa que te criou com tanto amor, foi Clara. Ela será sempre sua mãe. Mas você também é? Insistiu Isabela com a lógica simples e direta das crianças. Amanda olhou para Leonardo incerta. Sim, ele respondeu por ela. De certa forma, sim. Você tem sorte de ter sido amada por duas mães maravilhosas. Isabela ficou em silêncio novamente, processando. Então, para a surpresa de ambos, aproximou-se de Amanda e tocou seu rosto. Você parece comigo, disse simplesmente. Amanda não conseguiu conter as lágrimas. Sim, nós nos parecemos em muitas coisas. Por isso você faz cookies do jeito que eu gosto? Amanda riu entre lágrimas. Talvez. Ou talvez seja porque presto muita atenção em você. Isabela sorriu. Então se virou para Leonardo. Papai, podemos voltar para casa. Quero mostrar meus desenhos para a... Hesitou como se testasse a palavra, para a Amanda. A caminhada de volta para casa foi silenciosa, mas de um silêncio diferente. Não era mais o peso de segredos não contados, mas o espaço necessário para que novas verdades encontrassem seu lugar. Aquela noite, quando Leonardo colocou Isabela para dormir, a menina fez uma pergunta que o pegou de surpresa. Papai, a Amanda vai embora como a mamãe? Seu coração apertou. Não, filha. Ela não vai embora. Estamos construindo algo novo aqui, os três juntos. Uma família diferente, mas ainda assim, uma família. Isabela sorriu, satisfeita, e fechou os olhos. Leonardo ficou observando-a adormecer, pensando em como a vida podia ser imprevisível.
Em como das ruínas de uma existência destruída pela tragédia, podia surgir a possibilidade de algo novo e igualmente valioso. Quando saiu do quarto, encontrou Amanda no corredor. Ela está bem? Perguntou preocupada. Leonardo sorriu. Está. Melhor do que esperávamos. Crianças são surpreendentes em sua capacidade de aceitar e se adaptar. Mais do que nós adultos, Amanda concordou. Leonardo tocou o rosto dela suavemente. Obrigado por não desistir. Por ficar. Ela segurou a mão dele contra sua face. Obrigada por me dar um lugar para ficar. 6 anos depois, o sol de final de tarde entrava pelas janelas da casa em um bairro tranquilo de Campinas. Não era uma mansão como a que tinham em São Paulo, mas era espaçosa e acolhedora, com um grande quintal onde agora Isabela, aos 10 anos, ajudava Amanda a preparar a massa de um bolo. Mais farinha, mãe? Perguntou a menina, as mãos já cobertas de branco. Só mais um pouquinho, respondeu Amanda, observando com orgulho como a filha havia se tornado habilidosa na cozinha. Mãe. A palavra já não soava estranha depois de tantos anos. Havia sido uma transição gradual. Primeiro tia Amanda, depois apenas Amanda, e por fim, mãe. Uma escolha da própria Isabela, quando completou 8 anos. Amanda olhou para o relógio. Leonardo chegaria a qualquer momento. Desde que haviam se mudado para Campinas 3 anos atrás, ele administrava apenas um dos hotéis da rede, por escolha própria. Quero mais tempo, não mais dinheiro, havia dito quando tomou a decisão. Ela própria havia feito mudanças. Incentivada por Leonardo, voltou a estudar. Agora era professora numa escola pública local, trabalhando com crianças do ensino fundamental. Havia encontrado sua vocação. Cheguei! A voz de Leonardo ecoou pela casa. Isabela correu para a porta, as mãos ainda sujas de farinha. Amanda sorriu, limpando as próprias mãos no avental antes de segui-la. Leonardo entrou, abraçando a filha e rindo ao ver suas roupas ficarem manchadas de branco. Estamos fazendo bolo, anunciou Isabela. Estou vendo, ele respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Quando Amanda se aproximou, Leonardo a recebeu com um beijo suave na testa. Não eram gestos grandiosos, nem declarações extravagantes. Era a intimidade de quem havia escolhido estar junto todos os dias, através das dificuldades e das alegrias. Como foi o dia? Perguntou ela. Tranquilo. E o seu? Reunião de pais na escola. Muitas mães ansiosas. Ele sorriu, compreendendo. A vida que construíram não tinha o glamour da antiga existência de Leonardo. Não havia jantares em restaurantes estrelados, nem festas elegantes, nem viagens de luxo. Mas havia paz, havia propósito. E havia amor. Não o amor romântico e idealizado dos livros, mas o amor real, construído diariamente através de pequenas escolhas, concessões e cuidados mútuos. Mais tarde, enquanto jantavam no quintal sob as luzes de varal que Isabela havia insistido em pendurar, Leonardo observou sua família não convencional. Uma filha que era biologicamente de Amanda, mas que Clara havia amado como sua. Uma esposa que entrara em sua vida da maneira mais inesperada possível. E ele mesmo, um homem tão diferente daquele executivo rígido e controlado de 6 anos atrás. A vida não oferecia garantias, ele sabia, mas olhando para Amanda e Isabela, conversando animadamente sobre o projeto escolar da menina, Leonardo tinha certeza. Das ruínas do seu passado haviam construído algo bonito e valioso, algo que, apesar de todas as imperfeições, era profundamente correto. Queridos leitores, se esta história de Leonardo, Amanda e Isabela tocou seu coração, não guarde essa emoção só para você. Deixe nos comentários qual parte mais mexeu com seus sentimentos. Foi o momento em que Amanda descobriu que Isabela era sua filha biológica? Ou quando eles finalmente decidiram formar uma família não convencional? Curta este vídeo e compartilhe com aqueles amigos que acreditam no poder dos recomeços e na força do amor genuíno. E se você gostou desta narrativa sobre segundas chances e famílias que se formam além dos laços tradicionais, inscreva-se em nosso canal para mais histórias que aquecem a alma e nos fazem refletir sobre os caminhos inesperados da vida. De que país você está assistindo a este vídeo? Queremos saber de onde vêm as pessoas que se emocionam com histórias como Entre Ruínas e Recomeços.